Desde o surgimento da espécie humana, a caça e a coleta foram os primeiros modos de subsistência do Homo sapiens. No Oriente Médio, seres humanos começam a domesticar pequenos ruminantes, com o fim de garantir acesso constante a alimentos de origem animal. Agricultura e pecuária trazem a comida para perto de casa. Isso traz estabilidade e permite uma nova forma de organização das comunidades humanas. A cidade. O avanço da agricultura cria os primeiros aglomerados humanos. As cidades surgem, a especialização em outras atividades se torna possível. Pela primeira vez, as cidades possuem maior densidade populacional que as comunidades coletoras. No século XX, nasce a agricultura moderna, fruto da Revolução Industrial. Ela é caracterizada pela mecanização e uso de fertilizantes. A acumulação de capital permite o financiamento de novas tecnologias, que aumentaram consideravelmente a produtividade. Em 1948 surge a Revolução Verde, onde a invenção de novas sementes e práticas agrícolas permite um aumento vertiginoso da produção em todo o mundo. Avança o melhoramento genético de plantas, uso intensivo de insumos industriais, mecanização e redução de custos. Surge a promessa do fim da fome pelo aumento da produção. Éramos então 2,5 bilhões de habitantes no planeta. Hoje somos 7 bilhões de seres humanos na Terra. O resultado da Revolução Verde foi o deslocamento da produção de comida para fora das cidades e diminuição gradativa da agricultura tradicional feita em pequenas propriedades. As cidades deixaram de ser centros de produção para serem apenas centros consumidores de comida. As variedades desapareceram e das 10.000 espécies vegetais domesticadas, somente 4 correspondem a 50% do que se consome. Atualmente temos aproximadamente 800 milhões de pessoas famintas no mundo. Estas pessoas, em sua maioria, vivem em cidades, que se transformaram em desertos de comida. É incrível que o que a gente faz aqui vira matéria de jornal, de revista, de televisão, porque sempre a gente acaba perguntando qual é o motivo da gente virar notícia, uma vez que a gente faz metade daquilo que a avó de quem está nos entrevistando fazia. Amigos preocupados com o meio ambiente resolveu se mudar para um bairro de Curitiba. Eles criaram lá uma comunidade chamada Casa da Videira e hoje eles produzem tudo que consomem num pequeno espaço e ainda ajudam os vizinhos. Entre arranha-céus, lá estão a pequena horta e a criação de coelhos, cabras e galinhas, no quintal de uma casa simples. Os integrantes são professores universitários, profissionais liberais, gente que nas horas vagas se dedica ao cultivo de hortaliças. Esse trabalho ele começou com 3 famílias, né? Nós, os Oliver, os Eifert. E esse trabalho começou a chamar a atenção de outras pessoas que começaram a falar: olha, vocês fazem muito interessante, eu quero aprender, eu não sei nada e quero aprender. E vários jovens começaram a se aproximar de nós buscando exatamente isso. Eu falei: olha, então você quer aprender? Então venha trabalhar com a gente. E essa casa, ela se chama Quinta da Videira, que é um centro de experimentos em agricultura urbana, onde a gente desenvolve técnicas apropriadas. Todas as cidades brasileiras fazem pecuária urbana e criam ratos, urubus e baratas. A gente trocou isso aqui, no lugar dos ratos a gente tem os coelhos, no lugar dos urubus a gente tem a galinha, no lugar das baratas a gente tem a minhoca, né? Vem, Esmeralda. E aí, Memetal? Vem, Esmeralda. Vem. Vem. Vai lá. Fecha pra mim, Rodrigo. O ser humano, durante a maior parte do tempo da sua existência, foi caçador e coletor. Até que, há 10.000 anos atrás, inventou 2 ferramentas para ter a comida perto de casa. A agricultura e a pecuária permitiram que as pessoas pudessem se estabelecer,
ficar no lugar, e isso deu origem às cidades. E sempre foi assim. As pessoas sempre tiveram a comida perto de si e isso foi o motivo pelo qual as cidades conseguiram permanecer. E aquelas que não fizeram isso, colapsaram ao longo da história. As nossas avós tinham galinha no quintal, todo mundo tinha sua horta, e em propriedades maiores ou menores, ninguém deixava de ter alguma coisa sendo produzida e que fazia parte não só da segurança, como da soberania alimentar das pessoas. Os cursos surgiram da observação que a gente fez da visita das pessoas à nossa casa, né? Quando as pessoas começaram a ir para ver os experimentos que nós tínhamos lá na Quinta da Videira, elas perguntavam muita coisa, né? De como é que faz, como é que surgiu, como é que elas podem fazer na casa delas também. E aí a gente viu que estava na hora de abrir, expandir esse conhecimento que a gente adquiriu, né, ao longo desse tempo, né? E transmitir ele para as pessoas. Só no reservatório ali. São pessoas que vivem em apartamento, a maioria pessoas muito jovens, que nunca tiveram contato com o meio rural, nunca cultivaram nada na sua vida, mas que se despertaram o interesse, né, pela produção de alimentos na cidade. Tem muitas necessidades, fico louca, quero ver um verde, não tem verde nenhum. É qualidade de vida, ter verde em casa, qualidade, além de ser aconchegante, é prazeroso. Eu acho maravilhoso, porque no caso que eu moro em apartamento, só que tem esse fundo de quintal da minha sogra, eu faço com que eu possa colher algumas coisas assim bem fresquinhas, que apesar da pequena produção, mas eu me alimentar imediatamente dela. E eu vou fazer horta lá no condomínio, com os condôminos, então, para a gente estimular tanto a alimentação saudável, né, e o próprio uso do espaço, para a natureza, e estimular oxigênio, a convivência também, né? Que com isso você está mais junto do teu vizinho. Das pessoas. Não haveria razão nenhuma da gente ter a Quinta da Videira, de agregar tanto conhecimento naquele espaço, se não fosse para compartilhar com as pessoas. Por isso a gente percebe que a demanda é grande e que tem cada vez mais e mais pessoas interessadas em fazer e fazer bem feito, fazer com qualidade, tentando tirar o maior proveito possível do seu quintal, e por isso que eles procuram tanta informação. No quintal, a horta orgânica. Para mantê-lo, o grupo segue todos os dias uma rotina de coleta de sobras. Em mercados, shoppings, casas de hortifrutis. Nesse processo que a gente tinha de usar os resíduos do nosso bairro como nutriente, a gente fazia uma série de coletas na vizinhança. Então a gente ia no hortifruti granjeiro buscar todo o resíduo orgânico que eles tinham. O que a gente vai pegar, ninguém quer. A gente pega grama, a gente pega pó de café, a gente pega lixo. Ninguém quer, a pessoa fala, graças a Deus, leva. O que para os outros é porcaria, para a gente é ouro. Então do meu lixo cuido eu. E o seu, quem cuida? Meu nome é Ana, eu sou professora de ciências, sou formada em biologia. A questão de você plantar o que você come, né? Então, se você puder plantar um tempero, se você puder ter em casa algumas coisas bem práticas do dia a dia, também é interessante. Bom, o que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer uma horta, então, Ana? A planta precisa de duas coisas, de três coisas, na verdade. Ela precisa de água, precisa de nutriente, adubo e sol. Vamos começar de trás para frente. Onde é o lugar mais ensolarado daqui do teu apartamento? Aqui. Aqui na sala. Essa janela aqui, essa janela é aqui. a que mais fornece luminosidade. Então aqui daria pra gente montar uma horta para vocês ter pelo menos 80% dos seus temperos. Da sua mesa você consegue cultivar aqui sem problema. Nossa, ótimo. Então dá para fazer um bocado de coisa aqui. Então você vê um espaço bem pequeno que você tem, né, mas com um planejamento bem legal, usando bem o espaço, ele fica bem produtivo, né, não vai atrapalhar na dinâmica do seu dia, né, e ao mesmo tempo fica bonito. Você vai criar um espaço verde na sua sala que fica super legal. E o terceiro fator, a adubação,
você tem na sua própria casa. Você tem resíduo orgânico, né, da sua alimentação, Sim, da sua cozinha, que você pode, com a lixeira viva, transformar isso em adubo e aí nutrir suas plantas. Então você vai tirar daqui para comer e depois você vai devolver aqui na forma de adubo. Com resíduo. A gente utiliza para isso, né, para ciclar os resíduos orgânicos, a lixeira viva, que é uma compostagem que a gente utiliza minhoca para acelerar o processo, feita num ambiente fechado, né? As pessoas faziam isso em casa, mas elas faziam direto no seu quintal, no fundo do quintal, abriam um buraco, enterravam esse resíduo ali, ou simplesmente depositavam ele sobre os canteiros e cobriam com folha. E o processo vai acontecer. Agora, quando eu penso, poxa, eu não tenho como fazer isso no apartamento. E a nossa busca foi isso, encontrar uma solução que fosse eficiente para quem tem pouco espaço, né? Para o contexto urbano que a gente tem hoje de um espaço cada vez mais reduzido. Então, com a lixeira viva, com o sistema de compostagem fechada, qualquer pessoa pode reciclar o seu lixo, né? Por menor que seja o seu espaço. Esse é o presente que eu trouxe para você começar, um estímulo para você começar como agricultora urbana. Então, ó, essa daqui é a lixeira viva. Tá. Então, com ela, você vai conseguir processar o resíduo orgânico seu, né, e transformar esse nutriente para a sua nova horta, então. Tá? Como que ela funciona? Você vai colocar o seu lixo orgânico aqui dentro dela, tá? E aqui já tem uma porção de minhoca para você começar. Ótimo. E aí você vai colocar o lixo e cobrir com folha seca. Tá. Então todo dia. Fazendo camadinhas de lixo. Isso, vai fazendo as camadas, lixo e folha seca, lixo e folha seca. Isso vai fazer um equilíbrio e não vai deixar o lixo apodrecer. Quando fica na lixeira da cozinha, você fica uns 2 dias e fica um cheiro ruim, não fica? Porque falta um equilíbrio químico entre carbono e nitrogênio. Essas folhas é que vão ajudar a fazer esse equilíbrio, né? Você está colocando carbono aqui dentro. Quando você encher essa caixa até o final, as minhocas vão ter multiplicado já, elas vão estar processando esse lixo e você vai começar a usar essa caixa de cima. Aqui você começa a colocar o seu lixo daí. Não precisa colocar minhoca nem nada, é só pôr o lixo orgânico e cobrir com folha. Quando as minhocas terminarem de comer o que está na caixa de baixo, elas vêm para a caixa de cima sozinhas. E aí o que você vai ter como produto final, então, é esse humus de minhoca aqui. Ó. Isso aqui já era o lixo da cozinha. Olha como é que ele vai ficar. E é isso que você vai usar na adubação da sua horta. Na última aqui, é que vai ficar uma outra fonte de adubo sua, que é o chorume, é um biofertilizante. Então toda a água que está no seu lixo vai escorrer até a última caixa, aí você tira isso daqui, dilui em água. Por isso que tem essa torneira. Por isso da torneira. Aí você dilui em água e usa para regar as plantas. Então se a gente dissemina essa ideia, onde cada um cuida do seu lixo, a gente chama o movimento do meu lixo, eu cuido eu, a gente consegue minimizar o impacto do que a gente gera na cidade com o nosso resíduo. As práticas de agricultura urbana estão normalmente fora da zona de radar dos planejadores das nossas cidades, que têm pensado uma cidade calcada em desenvolvimento e progresso e no binômio comércio e serviços, e onde a produção de alimentos e comida está excluída da vida da cidade. Seria muito interessante se a gente pudesse entrar e atravessar um portal, fazer uma viagem no tempo e descobrir que consequências essas escolhas fariam em 50 anos. Como seria chegar no lugar 50 anos depois? Como viveriam as pessoas? De que maneira estaria organizada a cidade? Deu certo aquilo que os administradores planejaram? Como estariam os espaços? É isso que a gente vai ver aqui. Viagens no tempo ainda não são possíveis, mas a gente pode viajar para lugares que há muito tempo fizeram as mesmas opções que a gente tem feito como país. Lugares como Detroit, onde a gente está agora, capital do automóvel, onde as opções pelo crédito, pelo sonho individual, do transporte individual, do uso da terra simplesmente para ser pavimentada, onde geração de renda e dinheiro deram a norma há 50 anos atrás, e descobrir como essas cidades ficaram 50 anos depois. Frequently called the most cosmopolitan city of the Midwest, Detroit today stands at the threshold of a bright new future. A new renaissance is changing the face of the city. The applied skills of planners, idea men, organizers, builders, Detroiters who welcome and respond to challenges.
and a new spirit of progress matches the vision of its people. Like a stout heart within the city is Detroit industry, the vital pulse beat of technology and resources which has put the world on wheels. Detroit's strategic location, its reservoir of know-how, its ability to deliver manpower, places it in the vanguard of choice spots in which to build, manufacture, and expand. Detroit is unsurpassed for opportunity and growth. The excitement of change, the dedication to progress, social, spiritual, cultural, and material, is equaled only by its 20th century vision. The city on the Straits welcomes you to share that vision as it continues to plan, to build, and yes, to dream. It's pretty much official now. Detroit is going bankrupt. The death of a great American city is one of the biggest, if not the biggest, news stories of the week. The city of Detroit has lost nearly 2/3 of its population since its post-war peak. Back in 1950, nearly 2 million people called the Motor City home. Today, that number is barely above 700,000. Signs of decay and neglect are everywhere. Vast tracts of abandoned homes and buildings and vacant lots. O que fez 1.300.000 pessoas deixar essa cidade? Uma cidade que passou a ser conhecida por causa da sua falência, por seus prédios abandonados, mas olhar para isso não conta a verdadeira história. Existe hoje em Detroit um movimento lutando pelo ressurgimento, que decidiu pensar a cidade a partir das suas bases sociais e da mobilização que eles podem fazer usando como ferramenta a agricultura urbana. Essas pessoas decidiram não acreditar que elas vivem num deserto de comida, mas que a partir das suas próprias casas, das suas vizinhanças, dos parques, elas podem proporcionar para as pessoas comida saudável, vida comunitária e aprendizado que pode garantir o futuro das gerações que com eles convivem. Detroit is undergoing sort of a transformation. We've talked a little bit about urban agriculture in the city. The Greening's role in the urban agriculture movement is really about teaching people how to grow. And you know, in Detroit we have about 20 to 30 miles of vacant space. So we are encouraging people to use that space in ways that will provide them with healthier lifestyles. You know, Detroiters were all about buying cars, pursuing the American dream, and it was all about moving out. You know, get your own little piece of paradise. Diversification is very, very important, and we were so auto-centric. You know, that was our bread and butter. It's still to this day we are struggling to diversify as a city. We're now paying the price for a lot of those short-sighted goals. So in downtown Detroit, there were actually ribbon farms that were right aligned with the river. And so it was a huge part of Detroit's development at one time. Then, of course, Industrial Revolution happened. And then that became more important and it offset it. But we continued to grow food here. We never stopped. North America, we don't. I have. Henry Ford bought the cars here, the car plants. He was asking people to come from the South. Well, they were growers. So when they came, they all had gardens in their homes, whether they were African American or Polish or from whatever background, Eastern European, they brought their gardens with them and their food. And so it was very important to always have your own food just in case. With the depression that hit, it became imperative that people grew their own food. And so after that, everybody had gardens. In the 90s, in the 2000s, it became hip, you know, to have a garden, but there have been people doing it all along. Those are people who don't understand that that's a part of our history. But when we would go around the communities, we found out that a lot of them didn't even have access to fresh food. They had gas stations, they had convenience and liquor stores with old food, outdated food. And so it's imperative that we really get our people to grow their own food for a better quality of life. It's cheaper, it's healthier, it develops community, it restores our neighborhood, it brings beauty back. It gives us a connection back with the land, right? Because we've become detached. And so growing food is so much more than just gardening.
It's a lifestyle. You know, if you can't feed yourself, you can't free yourself. The downtown corridor and the one right above it are the only ones that are getting any type of resources, any economic investment. So we're seeing a stark reality in the creation of a city within a city. We're very deliberate in why we have the market stand here. It's because we don't have enough sources of fresh, healthy food in the community. Too many of us go to corner stores and gas stations to get food and fast food restaurants. And so we want to address that imbalance and provide another source for locally grown, fresh, healthy, and safe food here in the neighborhood. Nós estamos no Eastern Market. Eastern Market é o lugar onde as pessoas de Detroit há muitos anos podem encontrar produtos basicamente do estado de Michigan, mas muito mais dos fazendeiros em volta da cidade. Um dos movimentos que passou a acontecer aqui foi a entrada do pessoal da agricultura urbana, que tem os seus estandes onde eles podem também oferecer seus produtos. A diferença entre simplesmente ir no supermercado e consumir aqui é que aqui você está dando a chance para que o pequeno produtor possa manter, primeiro, a riqueza local. Você cria riqueza no lugar onde você vive e não transfere riqueza para outro lugar. Outra coisa que é importante que a gente percebe é dar oportunidade para que pequenos negócios, com muita gente e fortemente impregnados daquilo que é a cultura local, aquilo que as pessoas gostam de comer, aconteça aqui. And a lot of them are getting excited about gardening. So we're like, okay, you know, if you have a lot next to your house, we'll help you, we'll coach you. And to me, that's what it's all about. Like getting more people to be independent through growing their own food, through educating their own kids, and collaborating and doing things separate from the corporations, separate from the government. A gente está no Rouge Park, um parque como o Ibirapuera em São Paulo, como o Barigui em Curitiba, e aquilo que estava abandonado, com mato crescido, graças à negociação, foi transformada numa fazenda e que tem o foco de colocar comida saudável, de qualidade na mesa das pessoas, num preço que elas podem pagar nas feirinhas que eles fazem de agricultura urbana. So, welcome to D-Town Farm. This is a 7-acre farm in Rouge Park in the city of Detroit. And we have a license agreement with the city to use this land to model different organic techniques that can be used in urban agriculture. And we think urban agriculture has great potential both to provide greater access to food, to healthy foods, which we have a huge problem in Detroit with that. All the major supermarkets have pretty much abandoned the city of Detroit. Tell me about your perspective on the development of local economy and urban farming. Because now most populations are concentrated in urban areas around the world, it makes more sense to grow that food closer to where the people are located. One, because transporting food thousands of miles away puts tremendous amounts of carbon in the atmosphere. But secondly, if we're able to grow the food closer to where people are, then we create local wealth, and we create jobs, and we create ownership, and we create a sense of community empowerment. So I think that food plays a fundamental role in creating vibrant local economies. And in fact, if we look historically, agriculture is the basis of human civilization. Civilizations didn't develop until they developed an agricultural system. If people are struggling trying to find something to eat, they don't have time to sit down and begin to develop philosophy or to develop systems of mathematics. So it's only when that fundamental need is met that the other aspects of civilization can develop. A gente está chegando num bairro normal, na casa de Myrtle e Wayne. O mais importante é perceber que você não vai só plantar e colher, mas você vai fazer crescer comunidade quando você começa a transformar a sua casa num espaço produtivo, como esse que a gente tem aqui. It started off growing food, but paying attention where it started in our neighborhood
I remember growing food with my grandmother and eating healthy and preparing more foods at home. Our society has really gotten away from those things. So this is a lot of the purpose is to put folks back in touch with that spiritual aspect of putting your hands in the soil, to grow your own food, to receive the health benefits, to help families bond through a practice that they can do together. So when I think of the young people and I think of the garden, I often think of the future. I don't know what they will face, but I hope that they are equipped with the ability to think their way through these challenges, because they get a lot of problem solving skills out here in the garden, and they get to know themselves and their really basic needs. Agora, por que fazer agricultura urbana no fim das contas? A gente precisa voltar para onde a gente veio. Na minha tradição, o nome que a gente dá para essa camada do solo é Adamá, que em hebraico quer dizer terra fértil, horizonte A, essa parte de cima do solo. E na minha tradição, a criação foi tomar Adamá e fazer Adam, o ser humano, ou o humus, e fazer a humanidade. Mexer no solo, fazer agricultura, seja ela urbana ou rural, mas sempre perto da sua casa, é o ato de cuidar da terra. E se você cuidar dela, eu tenho certeza, ela vai cuidar de você.